Meus irmãos, aleluia, Pai do Senhor Jesus. Ô, glória. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmão Ademar. Aguardando um pouco os irmãos entrarem. Amém? Vocês que... quem for entrando, vai colocando seus comentários para ver quem está entrando. Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor Jesus, pastor Eduardo, seja bem-vindo. Peço aos amados irmãos que vão colocando o seu nome, da onde está assistindo, amém? Ô, glória. Já, só estou aguardando alguns irmãos entrarem para nós começarmos a fazer a nossa live, amém, irmãos? Pai do Senhor Jesus. Elisa. Ô, glória. Vamos estar fazendo uma oração neste momento, amém? Em nome de Jesus Cristo, para podermos estar iniciando esse vídeo, tá, irmãos? Vocês que começaram a nos assistir, que vocês que chegaram agora, vocês que não me conhecem, eu sou a pastora Ruth Monteiro Torres, daqui de Seropédica, Rio de Janeiro, tá, irmãos? Oi. Então, daqui de Seropédica do Rio de Janeiro, tá? Nós estamos com esse canal
aqui ao vivo, entrando ao vivo. Estamos com um canal no YouTube, Vencendo pela Palavra, tá, irmãos? Então, você que não conhece, procura lá, Ruth Monteiro Torres, nos dá lá um like, assina o canal, segue lá, se inscreve lá, esteja dando um apoio, amém? O Senhor colocou no meu coração para podermos estar fazendo essa live. E quando o Senhor colocou ao meu coração, irmãos, para fazer as lives, e temos alcançado vidas, porque essa live tem percorrido até Portugal, né? Tem ido com amigos que estão lá, tem compartilhado a live, pessoas têm falado comigo no Message, que ouviu a live, pessoas que estavam em depressão, né? E o Senhor está fazendo uma grande obra, e eu creio, irmãos, que o objetivo não é aparecer, o nosso objetivo é alcançar as almas doentes que estão dentro da sua casa, sem forças para poder se levantar, sem forças para caminhar, ou até mesmo estão dentro da igreja, mas estão mortas espiritualmente, as suas vidas já não são mais ativas na presença do Senhor. O meu objetivo é alcançarmos, ganharmos almas, resgatar almas, que através da live, irmãos, o Senhor Jesus, ele também cura pelo poder da palavra, ele opera maravilhas, ele opera sinais, portas se abrem, louvado seja o nome do Senhor, a cura chega na casa, porque o nosso Deus é um Deus onipresente, irmãos, ele alcança cada vida, aqueles de longe, de perto, e assim conforme nós estamos fazendo a live, nós estamos, através da nossa voz, o Espírito Santo ele está entrando dentro da sua casa e está fazendo um mover dentro da tua alma, principalmente a sua vida espiritual, irmãos. Então, nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, eu quero estar trazendo uma mensagem para o coração dos meus irmãos, que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, irmãos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, e a partir do versículo 9, que é uma palavra bem ministrada em nossas tribunas, uma palavra conhecida demais, bem pregada, mas a cada um, o Divino Espírito Santo, ele dá uma revelação diferente na palavra dele, né, irmãos? Então, a palavra que o Senhor me deu se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9, que vai dizer assim: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à tua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho e nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha, pois, preste atenção, não tenha, pois, a tua filha, tá, por serva de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora.
Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a tua petição. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, que o Deus de Israel te conceda a sua petição. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós conhecemos bem essa história que vem nos dizendo que havia em Ramataim Zofim, um homem de uma família de levita, ou seja, chamado Eucana, que era um levita do campo, riquíssimo, irmãos, a qual era esposo de Ana. Ana foi sua primeira esposa. Ele casou com Ana, porém Ana não podia gerar filhos, porque alguns versículos antes, a palavra do Senhor vai nos dizer que Ana, o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Deus cerrou a madre de Ana para que Ana não viesse gerar. E a palavra de Deus vai nos dizer que Eucana pega uma outra mulher para ser sua esposa, que se chamava Penina. E Penina gerou filhos, e teve filhos, deu filhos a Eucana. Porém, Ana era a matriarca da família. Ana era sua primeira esposa. E Penina era sua segunda esposa. Nós sabemos que neste tempo aqui, havia o código. Às vezes as pessoas ficam confusas, as pessoas ficam perguntando, mas como que é isso? Como que Deus permitia, né? O homem se casar com duas mulheres, né, irmão? Mas neste tempo aqui, havia um código conhecido como Código de Hammurabi, tá? Ele surgiu durante o reinado de Hammurabi, o sexto rei da Babilônia, por volta de 1754 a.C. Então, irmãos, nesse código eram as leis daquele tempo. Ou seja, neste tempo havia essa lei, a qual permitia ao homem que pegasse a sua primeira esposa e essa esposa não lhe desse filhos, ele poderia muito bem pegar outra esposa para poder gerar filhos. Porque neste tempo, o homem que não tinha filhos, o homem que não era pai, ele se via a mulher que não poderia gerar, ele era amaldiçoado, a mulher era visto como amaldiçoada, que não tinham a bênção de Deus sobre a vida deles. Por isso aqui foi permitido que Eucana, aleluia, pegasse Penina, uma segunda esposa. Tá, irmãos? Fica bem claro. Hoje, nos dias atuais, não pode. Tá? Isso aqui era a lei babilônica no tempo que eles habitavam. Tá bom? Então, a palavra do Senhor vai nos dizer que Eucana, ele pegou Penina e levou para dentro do seu lar. E ao levar para dentro do seu lar, Penina, ela gerou filhos. Deu filhos a Eucana. Porém, Penina, ela irritava Ana. Ela competia com Ana. Ela se levantava contra Ana. Em todo um momento aqui, a Bíblia vai nos dizer que Penina, ela perseguia, ela irritava todos os dias esta mulher. Ela se levantava contra Ana. Ela zombava de Ana. Ela perseguia Ana. Ela se incomodava com a vida de Ana. Irmãos, Ana, ela já se encontrava abatida, entristecida, doente de alma, porque uma mulher, ela queria apenas gerar um filho do seu esposo a quem ela amava. Então, Ana já estava com vários sentimentos dentro de si, sentimentos de fracasso, sentimentos de impotência, achando, aleluia, que o fim dela seria vazia, que ela era uma árvore infrutífera, pois não poderia gerar, sonhos não eram realizados. A esterilidade de Ana trouxe para ela, irmãos, uma doença psicossomática, porque nós podemos observar que Ana, ela derramava sua alma perante ao Senhor, ela chorava, né, porque não gerava. Nós não sabemos quantos anos que Ana
estava ali sem gerar, sem ser abençoada por Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que Penina era uma competidora. Você já viu uma pessoa que quer competir com a gente, contigo? Você conheceu alguém assim? Já passou alguém pelo teu caminho que te vê como uma ameaça e quer viver competindo? Você ignora essa pessoa, mas essa pessoa olha para você e quer competir o tempo todo, quer se sentir melhor do que você o tempo todo, e uma competição tão perversa que a pessoa tenta te humilhar o tempo todo, tenta passar na sua face, falar as coisas para te magoar, para poder te ferir. Palavras que machucam, palavras que ferem. Louvado seja o nome do Senhor. Ana estava vivendo isso. Estava vivendo diariamente dentro da sua própria casa. Havia um problemão dentro da casa de Ana. Porém, a Bíblia em nenhum momento vai nos relatar Ana batendo boca, Ana discutindo, Ana xingando, Ana se levantando. Em nenhum momento. A única coisa que a Bíblia nos relata que a sua competidora, olha só, alguém competia com Ana, competidora, excessivamente a irritava. Irmão, era em todo o tempo. Em todo o tempo, se ela estivesse à mesa para almoçar, tinha palavras contra ela. Se ela fosse andar na casa, tinha palavras contra ela para entristecer e abater. A qualquer lugar que Ana fosse, tinha palavras contra a vida dela, através da boca de Penina, porque ela perseguia, ela competia, ela irritava o tempo todo, ela não dava paz, ela não dava sossego. Já imaginou, irmãos, conviver assim e estar dentro de um lar dessa forma? Ou talvez você esteja até vivendo assim. Você esteja até passando por um período de uma perseguição muito grande ministerial, uma perseguição dentro da casa, dentro dos templos, dentro da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que olham para você, te vê como uma ameaça. Louvado seja o nome do Senhor. E se levanta contra a tua vida porque você incomoda. Louvado seja Deus. Porém, Ana, em nenhum momento batia a boca com ela. Mas como era de costume, né? Como Eucana, de ano em ano, ele subia até Siló, né? Porque Siló, irmãos, era o lugar de adoração. O povo, Siló, era o lugar da oração. Era o lugar que o povo se reunia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, para poder levar as suas ofertas pacíficas ao sacerdote, para eles apresentarem no altar, aleluia, ao Senhor, pelos seus pecados, pelas remissões de pecado. Então, nós podemos observar, irmãos, que Ana, ela estava indo, louvado seja o nome do Senhor, para Siló, para poder Eucana sacrificar pela sua família. E a família toda se reunia e iam até o sacerdote levar as suas ofertas. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que ao chegar lá, de ano em ano era de costume Eucana, né? Louvado seja Deus. Penina continuava irritando Ana pelo caminho todo. Imagina, irmãos, você está se levantando, se preparando para ir para a casa do Senhor, você está se levantando para ir para a igreja, adorar ao teu Deus, e alguém lançando palavra o tempo todo para te desanimar, para te abater. A Penina perseguia tanto, que a Bíblia vai nos relatar, irritava tanto, que a Ana chorava e não comia, irmãos. Ana chorava e não comia. Alma amargurada, irmãos. Sentimentos, aleluia, preso no seu peito, angústia, tribulação dentro da sua alma, irmão. Louvado seja Deus. A mulher estava com uma alma amargurada. A mulher, vamos trazer por dia de hoje, Ana estava numa tremenda depressão, irmãos. Uma depressão tão grande, aleluia, porque aquela mulher tinha o prazer de jogar na cara dela todos os dias e apresentar todos os dias os seus filhos, os filhos que ela possuía, teve com Eucana, e Ana não tinha nada. Louvado seja o nome do Senhor.
Talvez você conheça alguém assim. Talvez você seja perseguido por alguém assim. Aleluia! Que se acha melhor do que você, porque conquista, porque tem, porque possui. Então quer te humilhar, quer te envergonhar com palavras, né? Quer jogar todos os dias na tua face. Mas não se preocupa não, irmãos. Aleluia. O altar se encarrega, aquele que deixa no altar, o altar se encarrega de retribuir tudo aquilo que você colocar no altar do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quanto tempo você está passando por angústia, por depressão, por sofrimentos psicossomáticos, por traumas, por dor na alma de palavras que te feriram, do que fizeram com você. Eu não sei há quanto tempo você tem vivido isso. Palavras lá atrás que te machucaram e você carrega essas palavras até hoje. Ainda dói no teu peito, ainda fere a tua alma, você ainda carrega com você esse fantasma do passado de tamanho mal, a qual fizeram a tua vida, a qual se levantaram contra a tua vida. Mas em nome de Jesus, irmãos, eu quero dizer para você nesta noite que vai ter mudança no teu cativeiro, o teu cenário vai mudar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus pode dizer que o choro pode durar a noite inteirinha, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. No próximo dia é tudo novo, é uma nova história. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca a esperança. Ana estava atribulada, angustiada, amargurada. Irmão, tu já viu um homem e uma mulher amargurada? Dá para viver com um homem e com uma mulher amargurada, irmão, de alma? Meu Deus do céu, muitas das vezes pessoas não suportam viver com uma pessoa atribulada de espírito, alma amargurada. Não dá, irmãos, por muitas das vezes, porque a doença que está nela também nos contagia, também envolve a nossa alma, suga toda a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Mas aqui, irmãos, mesmo com esses sintomas, aleluia, Ana se levantava de ano em ano e ela subia a Siló para poder, com sua família, para o seu esposo, levar para o profeta sacrificar, para o profeta apresentar a oferta. Independente da situação ou não, Ana estava ano em ano no altar do Senhor. Independente da dificuldade ou não, Ana estava no altar do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que ela não comia, ela não bebia, de uma tal maneira que Elcana, seu marido, chegou até ela e perguntou para ela, falou: Ana, por que tu não come? Por que tu não bebe? Olha a pergunta. Ana, por que choras? Irmãos, ele diz: por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha a pergunta que seu marido faz. Irmão, muitas das vezes, ou esposo, ou filho, ou marido, ou pastor, ou irmão, ou parente, ou a mãe, não consegue compreender o seu momento. Não consegue compreender o momento que você está vivenciando. Aleluia, a dor que você está sentindo. Porque é muito fácil, irmão, nós falarmos de dor quando não passamos. Nós criticarmos quem está num grau de depressão quando nós não estamos e não nos encontramos com a alma depressiva. É muito fácil falar de deserto, de vale. É muito fácil falar se você não passou, se você não viveu. Então é muito fácil apontar alguém e mandar alguém se levantar, se colocar de pé, sendo que a pessoa não está passando por esse momento e não sabe qual tamanha é a dificuldade de passar por esses vales e esses desertos. Elcana fez uma comparação. Ele está dizendo: ó, eu sou teu marido, você tendo a mim, está tudo bem, está ótimo. Levanta, come, bebe, porque você me tem. Realmente, Elcana amava Ana. Ele era marido, ele não era filho. O sonho de toda mulher é ser mãe. Quando se constrói uma família, é para poder ter um filho, construir.
Não viver só com o marido. Mulher faz plano, projetos. Aleluia. Quando se casa, ela sonha em gerar, em ser mãe. Então, eu quero abrir um parêntese aqui para você. Procura ouvir, esposo, a sua esposa. Procura a esposa ouvir o seu esposo. Porque não vem pensando que é só a mulher que tem trauma, que é depressivo, que tem problemas, não. O homem não é de falar, mas ele também se sente frustrado, ele também tem traumas, ele também se cala. E muitas das vezes você não consegue enxergar a dor que está dentro da alma dele. Então, em nome de Jesus, antes de criticar, irmãos, que nós viemos procurar entender o outro, agir de misericórdia, tendo compaixão, se colocar no lugar do outro, antes de julgar, antes de se levantar. Ele aqui estava achando que ele era a melhor coisa que Ana poderia ter. Realmente, ele era uma bênção de marido, mas não supria o lugar de um filho. Um sonho realizado de pegar um filho no colo. É o que Ana queria. De gerar, de barriga crescer, de sentir a criança mexer. Ela queria saber qual era a sensação de poder gerar, carregar um filho no seu ventre. A Bíblia vai nos dizer que quando Eucana fala isso para ela, ela se levanta. Ela se levanta, ela vai, ela come. E depois que ela come, por causa das palavras dele, porque na realidade ela não queria, mas por obediência ela foi lá e ela se alimentou, ela comeu e ela bebeu. Pode ler, irmãos, está na Bíblia. A palavra de Deus vai nos dizer que ela pega e ela vai para onde? Vai para dentro do templo. Ela vai para dentro do templo. Ela vai para o altar do Senhor. Ela vai orar a Deus. Ela vai se separar. Porque o único neste momento que compreendia a dor de Ana era o próprio Deus. Você pode observar a Ana sozinha. Marido não compreendia. Penina irritava e perseguia. Afrontava e machucava com palavras. Ela não estava sendo compreendida no momento de angústia, de dor, de sofrimento. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que nem o sacerdote Eli conseguiu compreender, ter uma visão ampla das atitudes, das ações de Ana. Nem o sacerdote Eli. E a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ela entra no templo, o sacerdote ali, ele estava sentado na cadeira, dentro do templo, junto ao pilar do templo, que era o lugar que ele julgava as causas, recebia o povo. Né? Então, a palavra do Senhor vai nos dizer que Ana estava com amargura na alma, orou e chorou abundantemente, irmãos. Ela chorou abundantemente, excessivamente. Ela derramou a sua alma perante o Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer, ela botou para fora a amargura que estava dentro da alma dela. Ana colocou tudo no altar, porque o único que poderia compreender Ana era o Senhor. A Bíblia vai nos dizer que quando ela está chorando, ela está colocando o grito da alma dela para fora, com lágrimas, irmão. Quando Ana está colocando o grito da alma dela para fora, o sacerdote contempla Ana, ele começa a olhar para o jeito de Ana, irmãos. E ele começa a observar Ana. Ana diante do altar, botando o grito da alma dela, colocando toda a dor, todo o sentimento, toda a frustração. Ela faz um voto ao Senhor. Ela coloca diante do altar e ela fala para Deus, através das suas lágrimas: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e delas te lembrares, e dela deres filho varão, ao Senhor o entregarei todos os dias de sua vida, e na sua cabeça não lhe passará navalha. Ana faz um voto com o Senhor.
Ela faz um voto com o Senhor, já declarando que o Senhor a desce, ela já entregaria no altar, porque foi gerado no altar. Tudo que é gerado no altar tem que ser posto no altar, tem que devolver ao altar também, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ela fez agora com propósito, ela fez um voto. A Bíblia fala dos votos. Se tu votares diante do altar do Senhor e não pagares, irmãos, preste bastante atenção, todo voto o Senhor recebe. Então paga. Se você deve alguma coisa ao Senhor, se prometeu, se votou no altar, se Deus te desse, se Deus cumprisse, se Deus fizesse, se Deus libertasse, irmão, cumpra o seu voto, porque voto é algo que Deus não dispensa. Quando abrimos a nossa boca, o Senhor recebe. Por isso que Deus entrega nas nossas mãos. Então, irmãos, nós podemos observar que ela estava todo o tempo, aleluia, falando com Deus, colocando ali. Ela perseverava em oração, ela estava perseverando, ela insistiu no altar, ela não parava de orar. Irmão, leva a tua causa para o altar nesta noite, leva a tua causa para o altar, apresenta ao Senhor, faça um propósito em prol desta causa aí, irmãos. Lança um propósito no teu coração. Ei, eu posso te falar uma coisa: o Senhor se agrada de pessoas que têm propósito, irmão. Tenha propósito com o Senhor, irmãos. Em nome de Jesus, não fala com Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Vai diante do altar com propósito. Apresenta a causa ao Senhor com propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele gosta de ver crente de atitude, homem e mulher de atitude, que tenha propósito, que leva para o altar, que permanece fiel, que persevera no propósito, até adquirir, até receber, e depois ainda volta, agradece, porque Deus também se agrada dos agradecidos, irmãos. Cuidado, porque muitos de nós recebemos de Deus, mas somos ingratos. Muitos de nós o Senhor abre. Quando está aí, irmãos, precisando de alguma coisa, vai para a igreja, faz campanha, coloca no altar, apresenta ao Senhor. Deus, pela tua grandeza, pela sua misericórdia, Ele entra lá, Ele vai, Ele abençoa, Ele abre porta, Ele restaura, Ele traz a prosperidade, Ele envia a providência, Ele faz. E quando chega na hora de voltar para agradecer, faz igual aqueles 9 leprosos que vão embora, aleluia, e não tem um reconhecimento, não tem um coração agradecido ao Senhor por todos os bens a qual o Senhor lhe deu, lhe abençoou, o favor imerecido do Senhor, o galardão que Ele distribuiu sobre a terra, que são os presentes aqui na terra para a tua vida, irmão. Seja grato ao Senhor. O que entristece o coração do Divino Espírito Santo é a ingratidão do ser humano, tá, irmão? Aleluia, ingratidão entristece, irmão. A palavra de Deus vai nos dizer, voltando para a palavra, que quando Eli olha para Ana, ele começa a censurar a Ana, ele começa a julgar a Ana. Eita Jesus, quantos líderes espirituais estão julgando, quantos líderes espirituais estão censurando, aleluia, quantos líderes espirituais estão apontando, condenando, irmão, aleluia, sem compreender, sem entender. Eu posso te dizer uma coisa, falar algo para a tua vida, irmãos, aleluia, tem coisas que é melhor nem abrir a boca e falar. Se você, como líder, não for para o joelho orar, seja líder de departamento, seja líder da igreja, seja líder de jovem, seja líder de irmã, seja líder de irmão, de varão, de criança, se você tem que orar, pedir a Deus discernimento espiritual para poder entender o que a outra pessoa está passando. E eu venho dizer para você um conselho: se você
não compreender, você vai para o joelho, vai orar, para poder ter uma conversa com essa pessoa, para que os seus olhos venham se abrir e você venha ter uma compreensão do que você vai ouvir através dos lábios da pessoa, para que não haja julgamento injustamente. Eli julgou Ana injustamente. Ele era o sacerdote do templo. Olha, irmão, tome muito cuidado quando você abrir a tua boca para julgar alguém, quando você abrir a tua boca para tocar na vida de alguém, quando você abrir a tua boca para falar a alguém, direcionar a palavra a alguém que você não está entendendo o momento daquela pessoa, a dor daquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra de Deus, irmão, vai nos dizer que ele julga ela, e porque ele vê Ana se derramando, lágrimas da alma, aleluia, sendo derramada no altar. Ana movimentava os lábios, mas a palavra não saía de sua boca, irmão. A palavra não saía, a dor era tanta, irmão. A dor era tanta que ela só movimentava qual o sacerdote a observar o que ele fez. Ele olhou para ela com um olhar de julgamento. Ele julgou o momento daquela mulher. Ele tanto julga o momento daquela mulher que ele diz: até quando estará tu embriagada, irmão? Até quando? Olha a observação, verdade. Bem verdade é que o ser humano é assim. Ele prefere observar a vida do próximo, julgar a vida do próximo, mas sem entender, sem conhecer, sem saber o real motivo daquela pessoa estar naquela forma. Louvado seja o nome do Senhor. Isso daqui é a palavra nos alertando, aleluia, nos despertando nesta noite, irmão, dizendo para mim e para você: cuidado, é perigoso julgar alguém injustamente. Louvado seja o nome do Senhor. E é o que mais nós temos visto no meio evangélico, é o que mais nós temos visto dentro dos nossos templos, dentro das nossas igrejas, é o que mais nós temos visto. E nessa noite o Senhor está nos despertando, dizendo para mim e para você: cuidado, não toca no ungido, não toca naquele que você não está compreendendo o real motivo dele estar dessa forma, cabisbaixo, caído, entristecido, aleluia, desanimado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Ana, ela estava dessa forma, e a palavra de Deus vai nos dizer que quando Eli a julga, porque isso aqui é um julgamento, ele não chegou perguntando a Ana: minha filha, achega aqui, vem aqui, achegai-vos a mim. Ele não perguntou: o que está acontecendo, Ana? Olha o que a falta de diálogo pode gerar, uma má interpretação, irmãos. Então, em nome de Jesus, podemos julgar o nosso irmão injustamente. Quantos estão fazendo isso? Para com isso. Nós estamos aqui, irmãos, para abraçar. Nós estamos aqui, irmãos, para pegar pela mão. Não é para passar a mão na cabeça, mas é para procurar compreender, ouvir, aconselhar, dar um direcionamento. Irmãos, em nome de Jesus, a palavra do Senhor vai nos dizer, apesar que Eli já estava velho, apesar que Eli já estava ficando cego, quantos sacerdotes cegos, quantos pastores cegos, quantos missionários cegos, quantas pastoras cegas, quantos diáconos cegos, quantos obreiros dentro do templo cegos espiritualmente, sem amor, sem compreensão, sem entender, não quer ouvir, já quer julgar. Vamos parar com isso. Vamos acordar e viver a Bíblia. Vamos despertar
Que isso, pastora? As palavras são muito pesadas. Pesado o quê? O Senhor nos deixou na sua palavra. Amai o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tem demonstrado amor ao teu próximo? Tem procurado ouvir primeiro antes de falar? Sábio é quem ouve, irmão. Não é o falador. Pessoas falastronas, elas se perdem nas suas palavras. O silêncio, o ouvir, é para os sábios e não para os tolos. Porque quem ouve, ele consegue compreender, ele consegue sentir, ele consegue ter um discernimento do que está acontecendo. E estamos vivendo um tempo que todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Abra os vossos ouvidos espirituais nesta noite. Acorda, igreja. Desperta, atenta para o teu irmão. Atentai para o teu próximo. Acorda. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para lhe acordar, para lhe despertar através dessa mensagem. Para de perder tempo guerreando, julgando, apontando, se levantando, perseguindo. Para com isso, porque isso só entristece o divino Espírito de Deus. Afasta ele dos templos, das suas igrejas. Aonde ele está tem que ter paz, tem que ter companheirismo, tem que ter unidade, união, tem que ter amor. Oh, rabandarabandaraçaio. Aleluia. Acorda, igreja. Desperta a igreja. Em nome de Jesus. Volta ao teu primeiro amor. Lembra onde foi que tu caíste. Arrependa-te. Volte enquanto é tempo. Aleluia. Cristo voltará. Ele voltará para buscar a tua igreja. Ele voltará para buscar o teu povo. Ele voltará para levar a tua noiva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eita, como anaraçaio, aramandasse. E o que nós temos feito? Aleluia, com a graça que nos foi dada, com o favor imerecido que nos foi dado, irmãos. O Senhor está dizendo para nós hoje: levanta-se. Ana poderia ter ficado na sua tenda, chorando, cabisbaixa, desanimada, por causa de Penina, por causa de seu marido Eucana, e por causa de Eli. Olha a oposição que Ana teve no caminho dela. E nem isso a parou. Nem isso a fez deixar de derramar a sua alma perante o Senhor. Ela sabia que o único que poderia resolver a sua causa, resolver o seu problema, era o Deus Altíssimo, não era homem na terra. Em quem você tem crido? Em quem você tem depositado a sua confiança, homem? Mulher de Deus? Homem do Senhor? O Senhor está dizendo: levanta-te, erga-te, toma uma atitude, um posicionamento como Ana. Persevera na oração. Não desista na oração. Se não adquiriu agora, continua. Se não obteve resposta agora, vai em frente. Isso significa você ter propósito diante do altar. Coloca no altar. O altar vai retribuir tudo aquilo que tu colocou no altar. Vota, irmão. Vota já agradecendo a Deus, pagando antes de receber também.
Aleluia. Firma com o Senhor pactos. Aleluia. Deus gosta dessas coisas, irmão. Lança no altar o seu desafio para com Deus. Apresenta a Ele. A palavra do Senhor vai nos dizer que após o julgamento de Eli, Ele está dizendo: até quando tu estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. Ó, meu Deus, dizendo que a mulher estava embriagada, tinha bebido bebida alcoólica e foi para cima do altar. Uma pessoa amargurada, uma pessoa atribulada, uma pessoa depressiva, uma pessoa, ela fica oprimida. Irmãos, com dores, com angústia, com crises de ansiedade. Ela se altera muito rápido. Ela se irrita, fica com irritabilidade muito grande. Se vê incompreendida. Ninguém consegue compreender. Ninguém consegue entender. A palavra de Deus vai nos dizer que ela tem que declarar para Eli os seus sentimentos e a causa. Ela tem que mostrar para Eli que não era da forma que ele estava pensando. Ela tem que abrir a boca e dizer para Eli: não, meu Senhor, olha o respeito. Debaixo de um julgamento. Em nenhum momento Ana se atreveu a levantar a sua voz, a fazer escândalo com o sacerdote, a apontar o sacerdote, a julgar o sacerdote, a dizer que o sacerdote não presta, como eu vejo nos dias atuais, que tem pessoa que sai de um lugar que não é bom para mim, vai para outro lugar, chega falando mal do pastor daquele lugar. E os pastores recebem, sem ir lá até o outro pastor perguntar como que aquela ovelha saiu do seu rebanho. Estamos vivendo um tempo assim. E além de receber, eles ainda ficam a favor da ovelha, sem conhecer a ovelha, irmão. Porque há uma competição, porque há um levante, porque querem encher a igreja, querem encher os bancos de igreja. Que adianta os templos estarem cheios de pessoas e vazios do Espírito Santo de Deus? Irmãos, a igreja que somente tem corinho, eu não sou contra, sou pentecostal até o tutano. Mas que não tem palavra, irmão, me desculpa, está errado. E pastores têm que ter palavra para poder ensinar, orientar suas ovelhas. Aqueles que são ovelhas ficam, permanecem. Agora bode não fica em lugar nenhum, pula de galho em galho, porque bode não gosta de ser repreendido. Ovelha repreendida, ela chora, mas reconhece. Bode não, traz escândalo, vergonha, quer atacar, e sai falando mal, se levantando. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que você que está me ouvindo, você que está me assistindo aí, que você venha ser uma ovelha. Uma ovelha, porque a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, ela obedece, ela conhece o seu pastor pela voz dele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ela diz: meu Senhor, ó a submissão, ó o respeito, olha a reverência, com o homem que está julgando ela. Eu não tenho bebido bebida forte nenhuma, e nem vinho. Porém, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela está dizendo para ele: eu sou uma mulher atribulada. Ela está dizendo para ele: uma mulher atribulada de espírito.
Ela está mostrando para ele a aflição da sua alma. Ela está mostrando para ele a angústia da tua alma, irmão. Ela teve que abrir a boca e falar porque ela se sentiu injustiçada. Mas nós podemos ver que ela abriu a boca e falou, mas ela falou com sabedoria. Ela colocou a causa no altar, primeiro perante a Deus, e depois apresentou a causa a ele com sabedoria. Irmão, seja sábio no falar. Aprenda a falar com o próximo, aprenda a falar com a sua liderança, aprenda a falar dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua família. Aprenda a falar, meus irmãos. Nem tudo é da forma que você vê, que você compreende, não. Por isso que há muitos mal entendidos, por isso que há muita divergência, por isso que há muita contenda. A palavra de Deus vai nos dizer que ela coloca diante dele a alma. O Senhor está olhando a minha aparência, mas eu estou lhe apresentando a minha alma. Como eu me encontro. Aonde está a minha dor. Aonde vive a amargura. Eu estou colocando para fora tudo que eu estou sentindo. A palavra de Deus vai nos dizer. Ela continua. Não tenha a tua filha por filha de Bilial. Ela está dizendo, eu não sou filha de Satanás. Eu não sou filha do diabo. Ela está dizendo para eles, eu sou serva do Deus Altíssimo. Não olhe para mim desta forma, injustamente. Aí ela continua, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, eu tenho falado. Ela está falando do que dói. Ela está falando do que sente. Ela está colocando para fora o grito que ela não pode botar para o marido. O grito que ela não pode colocar para o filho, para o pastor. Aqui ela está colocando para fora porque ela foi injustamente julgada. Ela foi mal compreendida. Compreenderam ela de uma forma errada. Então ela teve que colocar para fora. Ela está dizendo, não me julgue. Eu estou desgostosa. Olha o que ela está falando. Já viu uma mulher desgostosa, irmão? Já viu um homem desgostoso, irmão? Eles perdem um sentido da vida. Eles perdem a razão de viver. Eles não têm mais capricho. Eles não se cuidam mais. Eles não têm mais coragem de se olhar no espelho. Eles perdem a sua identidade. É isso aqui que ela está dizendo. A Bíblia continua. Quando ela declara para ele que ela estava falando do desgosto da alma dela, é o que ela tem vivido todos os dias. Aí ele ouviu e compreendeu. E ele liberou uma palavra profética sobre a vida dela. Ele disse, vá em paz. Que o Deus do céu lhe conceda a sua petição. Foi necessário. E uma palavra que sai da boca do sacerdote ungido por Deus, verdadeiramente por Deus. Tá, irmãos? Que tem um sacerdote que tem a vida no altar, que tem caráter. Nós podemos observar, irmãos, uma palavra lançada da boca desse sacerdote, ela surge um efeito imensurável na tua vida, extraordinário, na minha e na tua vida. As bênçãos vêm através da palavra com autoridade que sai da boca do sacerdote. E ele vira para ela e fala que o Deus do céu te conceda a tua petição. Irmãos, imediatamente, ela disse, ache a tua serva diante dos teus olhos. Graça diante dos teus olhos. Ela está dizendo
que graças a Deus que o Senhor achou graça em mim. Graças a Deus que o Senhor entendeu o que eu lhe disse. Graças a Deus que o teu julgamento caiu por terra e a sua visão ao meu respeito mudou. É isso que ela está dizendo. A palavra do Senhor vai nos dizer que ela se levantou e ela voltou para Ramá, juntamente com seu marido e com a sua família. E naquela mesma noite, mas detalhe, quando ela se levantou, o seu semblante já não era mais entristecido. A sua alma já não estava mais entristecida. Quando ela se levantou, irmãos, ela tomou posse da palavra que foi liberada do altar. Eu quero te dizer algo aqui. O altar jamais vai te dispensar com as mãos vazias. Aquilo que tu traz para o altar e apresenta no altar, tu adquirirá da parte do altar. Que saiu com autoridade, e nessa palavra que saiu com autoridade surgiu efeito. Semblante não era mais o mesmo, a alegria invadiu o coração de Ana, o contentamento supriu na sua alma, invadiu o teu ser. A força penetrou entre tua carne, seus ossos. Os olhos que eram abatidos e caídos já tiveram brilho, já resplandeceram. Aonde não tinha sorriso na face, o sorriso apareceu. Ai, a Bíblia diz em Provérbio que um coração alegre formoseia todo o rosto, irmão. Um coração alegre formoseia o meu e o teu rosto. Aleluia! Bem verdade é que o nosso semblante demonstra muito o que nós estamos sentindo, irmão. Louvado seja Deus, mas nesta noite, através dessa mensagem, como sacerdotisa, como ministra do Evangelho de Deus, como autoridade espiritual da parte do Deus Altíssimo, eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite, que o Senhor do céu responda a tua petição. A partir de agora, eu não sei qual é a área, eu não sei o que você tem almejado, eu não sei o que você tem apresentado no altar e o altar ainda não te respondeu. Mas nesta noite, na autoridade e na unção do Divino Espírito de Deus, eu quero declarar sobre a tua vida que o altar responderá a tua oração por esses dias. Você receberá da parte de Deus a resposta que você está pedindo, o direcionamento. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida que você vai dar frutos, e frutos em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Você não é uma árvore infrutífera. Você não nasceu para ser infrutífero. O Senhor te formou. O Senhor, teu Criador, te formou para que você fosse frutífero, você povoasse, você acrescentasse, aonde colocar a planta dos teus pés, é bênção, aonde tu passar, será bênção, porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida, e nesta noite, eu declaro que os portões dos céus venham se abrir sobre a tua causa, e o Senhor venha liberar sobre a tua vida a resposta da parte do céu nesta noite, e você vai adquirir, e você vai receber a resposta do alto e do sublime trono. Deus entregará nas vossas mãos ainda que você não teve a resposta, mas eu declaro, irmão, eu declaro, quantos crê que por esse tempo, que por esses dias, o Senhor dos Exércitos, Ele está alcançando a tua vida aí, irmão. Você que está assistindo essa live, eu não estou brincando de pregar a palavra, eu não estou brincando, aleluia, eu não estou perdendo meu tempo aqui. Eu sei aquele que me chamou, eu sei a unção que foi derramada sobre a minha cabeça e a autoridade que ela exerce com a palavra liberada dos meus lábios para a tua vida. Então eu declaro sobre a tua vida
O Deus de paz vai te conceder a tua petição nesta noite. As portas se abrirão, as causas serão revogadas, a libertação chegará. Você irá prosperar, você irá prosperar, você irá produzir, você irá adquirir que todo cenário de derrota, todo cenário de frustração sobre a tua vida, neste momento, vai caindo por terra, vai sendo dissipado, destruído, esmiuçado, com poder e autoridade que é no nome de Jesus. Aleluia! O que os seus olhos não viram chegar até agora, a partir de hoje, o céu se abrirá e tu verás a glória de Deus resplandecer sobre ti, as bênção do Senhor, as mãos de Deus. Agora coloca no altar, apresenta no altar do Senhor, leva até o altar, faz propósito, entra com Deus neste mistério, irmão, e tu irá adquirir da parte do Senhor as bênçãos de Jesus sobre a tua vida nesta noite. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Toma posse aí, toma posse da tua vitória, toma posse desta palavra, porque Ana, quando ela se levantou, o semblante dela não era mais o mesmo. Eu creio que através dessa live, que através dessa mensagem, aleluia, tu não ficarás da mesma forma. Eu creio, irmão, que o Espírito Santo de Deus que está comigo aqui, ele está invadindo a sua vida aí, e tocando no teu ser, te dando ânimo, te dando alegria, te dando força, te dando contentamento, e te dando aceitação para a palavra liberada sobre a tua vida na noite deste dia. Então, irmãos, quando Ana se levantou, após ouvir a palavra, entenda isso, isso aqui é um mistério da parte de Deus. Após ouvir a palavra, ela se levantou e foi para a tua casa, e o seu semblante não era mais o mesmo, não era mais o mesmo, não era de derrota, não era de uma pessoa atribulada, não era de uma pessoa desgostosa, não era de uma pessoa depressiva, oprimida. Não, não, não. Era um semblante alegre, um sorriso no rosto, uma visão, um olhar brilhante. Louvado seja o nome do Senhor, que ela voltou para a sua casa com alegria. Ela coabitou com seu marido e ela passou a gerar. Você entende o poder da palavra penetrada? Quando há aceitação da palavra na minha e na tua vida, o poder que ele exerce e o que ele cria no mundo espiritual ao nosso favor, quando é aceitável. Então que nesta noite, tome posse dessa mensagem. Aquilo que você colocar no altar, o altar te retribuirá. Creia tu nisso. Amém? Amém? Aleluia. Neste momento, vamos estar fazendo a nossa oração. Louvado seja o nome do Senhor. Eliane Silva, pastora, Deus abençoe. Marilene, minha irmã, diaconisa, Deus abençoe. Nosso irmão Ademar, que está sempre conosco, né? A irmã Márcia, que chegou aí agora, que Deus abençoe. A Elizabeth, Deus abençoe. Missionária Elizabeth, que a cada um dos meus amados irmãos, aleluia, venha tomar posse desta palavra. Irmãos, em nome de Jesus, nos segue lá. Nós estamos com um canal no YouTube, se inscreve lá, nos dá o seu apoio, né? Para que nós possamos alcançar muitas vidas, em todos os lugares, como eu declarei aqui, né? Aonde eu não coloquei a planta dos meus pés, que a nossa live da palavra venha chegar, cidades, estados, países, né, irmãos? Como eu falei, a palavra já está lá em Portugal, amigo meu, amiga minha, irmã minha, já estão divulgando, Deus está enviando, tá, meus irmãos? Vamos alcançar almas, o objetivo é esse.
Que a palavra do Senhor venha alcançar as almas, venha curar. Amém? Em nome de Jesus. Nós estaremos amanhã com a oração das 3 horas, orando por cura divina, irmãos. Estaremos a oração das 3 horas amanhã, será por cura divina. Você que está com alguma enfermidade, você que está com laudo médico, você que está aí desenganado pelos médicos, eu peço a você para que esteja conosco na live às 3 horas, 15 horas da tarde, para que estejamos apresentando a sua causa, o seu problema ao Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que possamos estar apresentando a Deus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te alcançar dentro da tua casa, tá? E ele vai curar. O Senhor vai curar, porque o Senhor é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. E tem muitas enfermidades, irmãos, que são espirituais. É atuação espiritual maligna, é do mundo espiritual maligno. Tá, irmão? Eu não acredito nisso, não. Eu acredito, eu já vi acontecer, eu sou prova viva disso. Tá, irmãos? Então, em nome de Jesus, louvado seja Deus, que traga os seus pedidos, que nós estaremos orando, tá? Por cura divina, às 15 horas da tarde. Passa lá no meu canal no YouTube, se inscreve lá, dá o seu joinha lá, compartilha esse vídeo. Você que quer nos ajudar, que gosta da mensagem através dos lábios da pastora Ruth, né? Que você esteja lá se inscrevendo no canal no YouTube, Vencendo pela Palavra, Ruth Monteiro Torres. Vai lá, irmão, compartilha, nos ajuda e vamos alcançar o máximo de vidas possível, amém? Que Deus abençoe a todos. Oremos ao Senhor. Poderoso e eterno Deus, neste momento eu te apresento a cada vida, Pai querido, que ouviu, Senhor, que participou, aqueles ouvintes, Senhor da glória, que ainda irão ver, visualizar, meu Pai querido, esta mensagem, assim como o Senhor tem alcançado vidas, que tem mandado mensagem, meu Pai querido, vida que estava em depressão e através da mensagem, mandaram, Senhor Jesus, dizendo que surgiu efeito, que estava tomando posição, se levantando. Meu Deus, Criador e poderoso, assim, meu Pai querido, que essa mensagem venha penetrar nesta alma, Senhor da glória, venha surgir o efeito, venha curar, venha sarar, venha levantar, venha dar força aos meus amados irmãos, a cada um, meu Pai, aqueles que eu conheço e aqueles também que têm entrado que eu não conheço, mas que essas vidas venham ser alcançadas, que haja libertação nesta casa, que haja cura, que haja, meu Pai querido, um avivamento espiritual, meu Deus da glória, que as cadeias sejam quebradas, joga por terra toda a força maligna, diabólica, dissipa todo o mal agora, Deus amado e poderoso, contra esta vida, quebra as algemas, prisões, dissipa os aguilhões do inferno contra esta vida, contra esta casa, contra esta família. Entra, Pai, nesta noite, meu Senhor da glória, que esta alma venha se levantar, tomar posse da vitória. E Deus, a palavra foi liberada. Agora, Senhor da glória, que o céu se movimente ao favor de cada vida aqui, de cada causa aqui, entrando com poder, entrando, meu Pai, movimentando, que venha ter resposta, que eles venham, meu Pai querido, Deus amado, dizer, mandar mensagem que o Senhor fez no decorrer da semana, que a causa foi liberada, que o Senhor manifestou com teu poder, que o avivamento chegou, meu Pai querido, Deus amado, que o sobrenatural aconteceu, meu Senhor, seja qual for a área, nós declaramos as bênçãos do Senhor sobre essas vidas, em nome de Jesus. Assim eu oro e eu entrego os meus amados nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E amanhã estaremos às 3 horas, tá, irmãos? E amanhã a nossa live
ao vivo, começará às 11 horas da noite, tá, irmãos? Só posso depois do culto de libertação. E desde já, eu lhe convido para estar no culto, no Ministério Fé, Poder, Unção. Amanhã, culto de libertação, a campanha das portas abertas. Eu lhe convido para estar conosco neste lugar. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigada pelo carinho.